Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Adalto Reis, estou no momento pastoreando aqui na cidade de Crateús há 2 anos, um grande desafio aqui no tempo. E sou esposo da missionária Carla, pai da Sara. Eu posso dizer que sou muito realizado, porque Deus, nesses anos, tem nos presenteado, nos abençoado, tem firmado os nossos planos e realizado os nossos sonhos. E para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo privilégio, oportunidade de poder ministrar, contar algumas experiências. E assim, nesse momento de conversa, nós aprendemos uns com os outros. Em Provérbios 16, versículo 1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Provérbios 16 revela a diferença entre deixar e determinar. Quantos planos e projetos já foram frustrados? Quantos planos que você pensava, não, agora é o sonho, agora é o plano, vai acontecer. E quando de repente algo acontece, te surpreende, tudo que você tinha planejado foi por água abaixo. Às vezes você se questiona por que os planos de outros dão certo e os meus não dão certo. Um dia Asaf questionou a Deus: por que o ímpio prospera e eu não? Por que os planos deles dão certo e os meus não? Eles vivem em fartura, eles vivem em riqueza. Por que eu vivo desse jeito? A Bíblia diz, nos últimos versículos, que ele diz: até que eu entrei na casa do Senhor e descobri o fim dos ímpios. Quando os nossos planos dão errado, sempre vem questionamento, sempre. Vem os questionamentos de nós sobre a frustração e vem os questionamentos de quem está fora. Quem está fora diz: ele não tem capacidade, ele não soube administrar, ele não teve sorte. Há quem diga que o sucesso da nossa vida é resultado de sorte, mas, na verdade, quem determina o nosso sucesso é o Senhor. É o Senhor que é o dono do tempo, que determina todas as coisas. É Ele quem dá direcionamento. Salomão está nos ensinando assim: você pode ter todos os projetos, mas a palavra final vem do céu. E eu lendo esse texto, eu fiquei me pensando: o que eu preciso fazer quando isso acontecer? O que eu preciso fazer quando a frustração vier? O que eu preciso fazer quando o plano der errado? E eu pensei, quando nós estamos de viagem para um lugar em que nós não sabemos o caminho, nós usamos o GPS. Quando nós saímos da rota, o GPS nos manda, ele diz assim: recalculando a rota. Quando os planos der errado, é necessário de recalcular, redirecionar, tomar uma nova direção para voltar para o caminho em que o Senhor tem determinado. Às vezes, os planos são frustrados para não nos afastar do caminho que Deus tem determinado. Porque, em muitas das vezes, nós achamos que todas as conquistas é resultado do nosso braço, da nossa força. E eu sei que o homem foi criado para construir, para idealizar. Só que esse homem precisa ter Deus como prioridade. Jesus nos ensina isso quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes, Deus está nos direcionando, nos redirecionando para o caminho dele. Por isso que os planos que eu idealizei não deram certo, porque talvez eram planos que só eu estava em cena. Deus não fazia parte da história. Nós precisamos aprender a recalcular a rota. Precisamos aprender a voltar ao caminho para não nos perdermos, para andar segundo os planos e os projetos de Deus. Seus planos não dão certo quando você tenta ocupar o lugar de Deus na sua vida. Seus planos não darão certo
quando você acha que tudo que conquistou é a força do seu braço. Na verdade, tudo que alcançamos vem do alto. O salmista está dizendo, você pode sonhar, você pode projetar, mas quem determina o final é Deus. É Deus quem determina todas as coisas. E tem uma coisa que nós somos especialistas. Nós somos especialistas em criar roteiros e traçar planos. Nós somos especialistas. Quantas vezes, não sei se alguém aqui já passou por isso, mas acredito que sim, quantas vezes você já se pegou conversando sozinho, pensando em conversar com alguém, você já estava pensando na resposta que ia dar para uma pergunta que nem teve. Você estava criando um roteiro de algo que nem tinha acontecido. Não tem? Quando você discute com alguém, a pessoa chama você para conversar e você pensa assim, se ela disser isso, eu já digo isso. Se ela pensar isso, eu já trago a resposta aqui. Isso é criar roteiros. Eu escrevi um devocional, 33 dias aprendendo com Jesus, e tem uma frase que diz isso, né? Quem vive armado para a vida perde em sua própria guerra, a guerra da mente, onde você começa a traçar coisas que você nem viu, você dá resposta para perguntas que não aconteceu, você prevê o futuro, né? Você se antecipa, mas na verdade Deus tem determinado todas as coisas. Eu quero que você entenda uma coisa. Na vida existe o roteirista e o diretor. Você é o roteirista na história, mas quem determina o final da história é Deus. Quem determina os seus planos são Deus. O plano é seu. A resposta vem do alto. Pode sonhar, mas sonhe em Deus. Você pode criar roteiros, mas pergunte para Deus o que ele acha, porque Deus é sabedor do seu futuro. Homens faz planos, mas Deus dá direcionamento. E ele vai determinar se o plano é bom ou não no final. Planejar sem Deus é caminhar rápido em direção errada. Às vezes a gente está nessa correria de querer conquistar, de querer avançar, de querer possuir, de querer crescer, e Deus está dizendo assim, sou eu quem determino as suas conquistas. O salmista Davi, quando ia para a guerra, ele dizia assim, essa vitória não é minha, ela é do Senhor. Essa batalha não é minha, ela é do Senhor. E ele colocava ao Senhor todas as suas conquistas. Ele entendia que sem o Senhor não havia conquista. Sem o Senhor, o rei Saul se perdeu e se tornou nada, se tornou rebelde. Porque quando Deus sai de cena, a história fica sem sentido, porque quem dá sentido à história é o diretor da história. O homem pode fazer planos, mas é Deus quem dá o destino. Você talvez está cheio de projetos, cheio de sonhos, mas qual foi o dia que você dobrou o joelho para dizer assim, Senhor? Tem uma frase nesse devocional que eu fiz que diz assim, quando você decide orar, você não precisa decidir mais nada. Se você decidir orar, irmão, entrega ao Senhor, porque Ele sabe dirigir os planos. Ele sabe determinar o que é bom, Ele sabe determinar o que é certo. E eu aprendi uma coisa. Você sabe por que às vezes tem planos nossos, que aos nossos olhos parecem ser perfeitos. Aos nossos olhos parece ser assim, a coisa perfeita que você idealizou. Você sabe por que não deu certo? Porque Deus está em um lugar que você não está, no seu futuro. Deus está lá no seu futuro e Ele está vendo que esse plano vai afastar você do plano maior que é Ele. O maior projeto do homem é Deus. É Deus na vida dele. Por isso que tem planos que aos nossos olhos parecem perfeitos. Tem planos que aos nossos olhos parecem a coisa mais ideal do mundo. Mas como Deus está no meu futuro, Ele sabe se eu vou me perder ou não nesse plano. Deus não tem problema nenhum em nos fazer grande. Deus chega para Abraão e diz assim, eu engrandecerei teu nome, você será pai de nação, eu vou estar com você, você será próspero. Deus não tem problema em nos fazer grande. O problema é quando eu chegar lá onde Deus está na história. Não há problema nenhum em Deus nos engrandecer. O problema é onde Deus vai estar na minha vida quando Ele me engrandecer.
Será que eu vou reconhecer Deus na grandeza ou eu vou achar que sou eu o cara da história? Que foi eu que conquistei, que foi eu que possuí. Quando, na verdade, nós precisamos dizer assim, tudo vem do Senhor. Quando Deus não responde, é porque o plano não é dele. Às vezes você está pedindo, né? Às vezes a gente determina, Senhor, abençoa esse plano. Senhor, abençoa o meu projeto. Quando, na verdade, a gente precisa dizer assim, Senhor, dá para o Senhor fazer parte desse projeto ou não se encaixa nos seus ideais? Esse projeto cabe no Senhor, vem do Senhor, mas não, a gente ora dizendo assim, Senhor, abençoa o meu projeto, esse aí é o meu projeto, é do jeito que eu quero, e eu quero assim. Deus está dizendo, não, não é assim, você só é o roteirista, sou eu quem determina a história, sou eu quem determina os personagens em cada lugar. O homem se justifica, mas Deus é aquele que examina o coração. Deus é aquele que sonda o nosso coração. E tem uma coisa que Deus é intencional. Deus entende a intenção do nosso coração. Não adianta ter aparência de algo, Deus sonda o coração. E nós nos enganamos muito com aparência. Samuel se enganou com aparência quando foi escolher um rei. E Deus diz para ele, Samuel, eu vejo o que você não vê. Eu sondo o coração do homem. Eu sondo a intenção do coração. Deus é aquele que conhece a intenção do seu coração. Não adianta chegar e dizer assim, Senhor, tu és o meu Senhor, e Deus está dizendo, eu conheço o teu coração. Eu conheço você, eu sei a sua capacidade. Não adianta a gente fazer uma oração bonita quando Deus, na verdade, conhece a intenção do nosso coração. Jesus vai dizer assim, muitos me dirão naquele dia, eu curei no teu nome, eu fiz milagres em teu nome. E ele vai dizer assim, eu nunca te conheci. Vai ser a frase mais dolorosa que alguém que se diz cristão vai ouvir. Eu nunca te conheci. Ele não está dizendo, você se perdeu. Ele não está dizendo, você me esqueceu. Ele está dizendo, eu nunca conheci você. Porque Deus, conhecendo a intenção do coração, sabe se aquele coração está nele ou não. O homem se justifica, mas Deus é aquele que examina o coração. O homem vê resultados. Deus vê intenções. Ele sabe das nossas intenções. Não importa o que parece ser certo para você. Não me importa. O importante é o que é reto diante de Deus. Seus planos jamais podem sair da linha do GPS de Deus. Porque para lhe redirecionar, ele vai frustrar seus planos. Porque ele prefere ver você frustrado do que perdido. Deus prefere ver você chorando com ele do que se alegrando sem ele. É melhor estar no deserto com Jesus do que no oásis sem ele. Planos sem Deus, projeto sem Deus, tem uma tendência enorme de dar errado. Quando Deus tem um plano em nós, Deus faz dar errado para nos direcionar ao caminho. Deus não se importa com desculpas. Ele vê o nosso coração. Ele se move por entendimento. Deus não é emocional. Tem gente que acha que só chorando vai alcançar o coração de Deus. Deus não se deixa ser emocionado que nem a gente. Qualquer pessoa que a gente vê na rua chorando, a gente já se dobra toda, coitado. E Deus não. Deus vê o coração. Ele se move por arrependimento, não por desculpa. Nem toda desculpa é carregada de arrependimento. Tem muita gente que chora na presença de Deus, mas o coração é cheio de ira, é cheio de amargura. Crocodilo também chora quando está comendo a presa. A lágrima cai do crocodilo, isso não significa que ele está arrependido. Quando nós consagramos a Deus os nossos planos, tudo dá certo. E consagrar não é determinar e dizer, pronto, tá aqui, Senhor. Consagrar é integrar, integrar Ele. Entregue ao Senhor os seus planos.
Não é dizer para Deus o que você quer, é dizer para Deus assim, é do jeito que o Senhor quiser. Eu tenho um sonho, faça a sua vontade. Eu tenho um plano, faça a sua vontade. Eu escrevi um devocional agora sobre Maria, eu acho lindo, né? O tema é Maria, lições de fé. Maria renunciou muita coisa na sua adolescência para viver o plano de Deus. E eu acredito que Maria teve planos, tinha sonhos, mas ela deixou de lado para que o plano de Deus se concretizasse na vida dela. Maria agora estava sendo a atriz de uma cena que o diretor tinha determinado. E ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Que nós possamos dizer isso para os nossos projetos. Eis aqui o servo do Senhor. O que você entrega a Deus? O que você tem entregado ao Senhor? Ou você só tem apresentado a Ele, está aqui, Senhor, quero que o Senhor abençoe, quando na verdade Deus está dizendo, entrega-me. Deus quer estar no controle da sua vida. Consagração é abrir mão do controle, deixar Deus direcionar. Entregar ao Senhor é deixar de lado a nossa vontade para que os planos do altar gerem caminhos firmes. Nós precisamos entender isso, que a vontade de Deus é melhor do que a nossa, porque Deus está em um lugar que nós não estamos. Nós estamos no presente. Deus está no nosso futuro. Deus deixa você sonhar, mas não deixa você se perder nos seus sonhos. E por amar você, ele vai frustrar alguns sonhos. Ana tinha um sonho de ter um filho. Ela subia de ano em ano para adorar o Senhor e ofertar ao Senhor. E nada acontecia. No dia que Ana entregou ao Senhor o seu maior sonho, sem nunca ter conquistado, o Senhor permitiu ela gerar. Ela disse assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te darei. Ela nem tinha um filho ainda, mas ela estava dizendo, os meus planos não são mais meus, os meus sonhos não são mais meus, os meus sonhos são teus sonhos. Quando ela disse assim, eu entrego, o Senhor entregou a ela aquilo que ela desejava. E é claro, isso é sabedoria. Samuel só foi um caminho aberto para que outros filhos fossem gerados. Porque se a sua madre estava fechada, um filho abriria. E ela não tinha problema em entregar para o Senhor aquilo que já é dele. Olha, a sua empresa não é sua, é do Senhor. Seus filhos não são seus, são do Senhor. Não tem dificuldade de entregar ao Senhor aquilo que já é dele. Tem projetos que deram errado porque Deus estava lá no seu futuro. E Deus frustra os nossos planos para nos redirecionar ao caminho dele. Vai ter projetos e planos nossos que não darão certo. E nós não podemos nos frustrar. Nós precisamos dizer, louvado seja o diretor da minha vida. Louvado seja Deus. Eu lembro, e aqui eu já encerro, no ano de 2009 eu estava no campo de Canidé, fazendo missão, numa igreja pequena, que tinha 9 pessoas, o dinheiro que sobrava na renda da igreja só dava para comprar o mingau da menina, que era R$ 50. E a gente passava uma crise muito grande, a minha irmã liga para mim, minha irmã é empresária, eu nunca liguei para minha irmã para dizer, me ajuda, eu estou passando necessidade. Eu entro no meu quarto e digo assim, a culpa é sua, Senhor. O Senhor foi que me botou nesse lugar, se responsabilize. Eu nunca liguei para o meu pastor para dizer, pastor, sou anda de Hilux, eu estou passando fome. Eu entro no meu quarto e digo, foi o Senhor que me botou aqui. Eu estou nas suas mãos. E ela ligou para mim, minha irmã ligou para mim e disse assim, eu tenho uma cesta básica para te dar. Eu disse assim, não tenho nem dinheiro para ir buscar. E ela mandou na minha conta, dinheiro da passagem, eu fui em Fortaleza. Uma cesta grande, grande mesmo, que eu fiquei admirado com aquela cesta. Eu acho que só de arroz, tinha mais de 15 quilos de arroz. Muito grande a cesta. Eu cheguei, eu fui para a parada muito feliz para pegar o ônibus, voltando para Canidé. Passou o primeiro ônibus, não parou para mim. O segundo ônibus não parou para mim. Já era 12h30, o terceiro ônibus não parou. E eu, meu Deus do céu, vai dar 1 hora e esses ônibus não param. E eu lá parado, com o Defé, chega um senhor de bicicleta, e ele com o olho cheio de lágrimas, olhou para mim e disse assim, o senhor pode me ajudar? Eu não tenho nada para comer em casa. E eu saí de casa dizendo para os meus filhos que eu ia levar alimento. Eu fui atrás de emprego em todo canto e não achei. Eu olhei para ele e disse assim,
Só pode levar essa cesta básica aqui para o senhor. Ele olhou para mim, sério, leve para os seus filhos. E ele levou. Eu cheguei em casa, a minha esposa, ansiosa, cadê a cesta? Eu disse, não, aí eu contei a história para ela. Eu entreguei a cesta. Eu tinha um senhor que estava precisando mais do que eu. E eu estava precisando. Eu estava no último arroz, eu estava no último açúcar. À noite, um pastor amigo meu liga para mim. Pastor, senhor, prepara o café que amanhã nós vamos tomar café aí. E eu disse amém, mas desliguei pensando, que café? Se não tem café. Meu Deus. Quando ele chega na rodoviária, ele manda eu ir lá buscar ele, porque ele não sabe a minha casa. Eu fui lá. Quando eu chego lá, ele estava com 2 cestas básicas para me entregar. Deus é aquele que nos dá direcionamento. E eu lembro disso com muita alegria, porque é muito bom quando você consegue ouvir a voz de Deus. Deus é aquele que cuida de nós até quando os planos dão errado. Eu fui tão ansioso para pegar essa cesta básica. Eu fui tão esperançoso, com tanta alegria, dizendo, Deus ouviu a nossa oração. Mas não era para mim, era para alguém. Eu só era um canal, uma parada de ônibus, esperar 3 ônibus não parar para mim abençoar a vida de outras pessoas. Ofertar não é dar o que sobra. Às vezes é dar tudo que tem. Porque aquele que determina planos, ele cuida, ele se responsabiliza. E eu quero orar pela tua vida, para que você tenha sensibilidade no espírito de ouvir Deus, até quando tudo parecer difícil. É Deus quem determina os nossos planos. E se não deram certos, agradeça a Deus. Ele está no seu futuro enxergando um problema que você não viu. E eu quero orar, abençoando a tua vida. Amém. Querido Deus, Pai amado e justo, nessa manhã eu me alegro em estar aqui junto com os teus servos. Pai, que o Senhor venha cada dia firmar os planos deles, que eles venham firmar os seus planos nos teus projetos, que nós não venhamos sair, Senhor, dos teus caminhos, que o Senhor venha nos dar direcionamento. E que, se for preciso, Senhor, nos ensine a recalcular a rota, a voltar ao caminho da salvação. Que não venhamos nos perder achando que tudo que conquistamos é por nossa força ou é por nosso mérito. Foi o Senhor, vem do Senhor. E eu sei que é o Senhor quem determina todas as coisas. Nessa manhã, se revela a cada um deles, Pai, que essa palavra possa surtir efeito no coração de cada um. Nos ensine a viver na tua dependência, nos ensine a enxergar o Senhor nos problemas, porque Jó, quando passou por tudo, disse, o Senhor me deu e o Senhor tirou. Em momento nenhum, ele desonrou o Senhor. Nos ensine a te honrar quando os nossos planos derem errados, porque nós vamos entender que é o Senhor que está mudando a rota, nos dando redirecionamento. Abençoe, Senhor, cada um dos teus servos, sua família, seus filhos, seus projetos, segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, 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 amém. amém. Se você Amém, amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, papai. Amém, glória a Deus. Amém, amém. 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 Pastor Adalto, é constrangedor. É constrangedor, né? Se não for pela sensibilidade do Espírito Santo de sair de Canindé a Fortaleza, pegar uma cesta para a necessidade da sua casa, da sua família, né? E ter o discernimento ali da entrega. A entrega no meio da escassez, a entrega no meio do caos, a entrega no meio daquilo que faria falta, que já era falta, né? Seu testemunho aí, esse testemunho chega a nos constranger de verdade, né? Existem propósitos, existem planos
como foi mencionado pelo pastor, que foi uma palavra de direção para nós, né? Meu irmão, mas nós temos que estar atento ao que Deus planejou para nós. Aquela cesta básica ali não era para casa, para a mesa dele, para a família dele. Como é o nome da missionária, pastor? Se eu não decorei, da sua esposa? Ana Carla. Eu imagino ele chegar em casa, a missionária Ana Carla chegar para ele. E aí, meu amor, cadê a cesta? E eu entreguei no sinal para o outro. Meu Deus, fez na confusão que esse negócio foi ter dado. Aí, para mim não apanhar, eu contei a história. Ó, Deus me direcionou. Eu coloquei. Eu disse assim, a culpa é dele. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Então, meus amados, olha que mensagem poderosa, né? Os planos de Deus, os planos do homem sendo frustrados, mas o de Deus prevalecendo, né? E aí, aquela família, daquele homem, daquela bicicleta abençoada, aí no outro dia Deus manda uma provisão em dobro para a casa do pastor Adalto, né? Eu fico olhando assim o exemplo que o pastor deu sobre o filho de Ana, né? Por que Deus não escutou a oração de Ana para ter filho e depois escutou a oração de Ana para ter filho, né? Qual foi a chave que girou? Eu falo muito de propósitos corrompidos. Não vou acrescentar nada do que o pastor pregou, porque a palavra já foi direcionada pelo Espírito para ele. Mas é só pegar esse gancho aqui, o propósito do filho de Ana, as palavras que o pastor deixou. Ana pediu um filho, tinha um propósito, para atender o desejo do coração dela. Mas quando ela passou a pedir um filho para dar a Deus, gerou um propósito que agora movia um coração do pai. Então, meu irmão, às vezes você faz seus planos porque você quer atender às suas necessidades, aos seus desejos. Mas quando nós fazemos planos que o propósito toca o coração de Deus, aí ele vai e abençoa. Essa oração, pastor Adalto, foi o que eu fiz aqui em casa. Nós passamos 17 anos para gerar filhos de forma natural. 17 anos. E nós pedimos a Deus, Deus, nos dá mais uma filha, porque a nossa primeira filha foi de fertilização in vitro. Na 5ª fertilização, 10 anos de tentativa. Deus, me dá mais um filho. Deus, me dá mais um filho. E Deus não me dava mais esse filho. No dia que eu passei a orar, Deus, me dá mais um filho, para que na nossa velhice, a nossa filha primogênita tenha uma irmã para ajudar, nos cuidar da nossa velhice. Nós geramos um propósito que tocou o coração de Deus. E Deus abriu a madre estéril da minha esposa para uma madre fértil, já aos 42 anos de idade. É como nós estamos colocando um propósito diante do Pai. Por isso que ele diz, o homem faz planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Meu irmão, propósitos que tocam o coração de Deus são propósitos que Deus vai atender do seu trono para nós. Propósitos que tocam o coração de Deus são propósitos que sairão dos lábios do Senhor para atender, para nos atender. Amém? Se isso faz sentido para você, diz um amém aí, meu irmão. Amém. 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 6h30, a gente oficialmente aqui, a gente encerra a nossa ministração, mas agora nós entramos na hora da resenha, que é a hora que a gente comenta, que a gente conta testemunhos, que a gente brinca,
né? A gente passa aqui mais 5, 10, 15 minutos na sala. E se você tiver que sair por algum compromisso, fique muito à vontade. Se puder ficar, também você é nosso convidado. Hamilton Sobreira levantou a mão, Hamilton. Bom dia, Juvencio. Bom dia, pastor Fernandinho, Ferreira Neto, todo mundo. Juvencio, bem rápido. A impressão que eu tenho hoje, pastor, é que, no meu caso, que eu sou aquele senhor que está passando ali de bicicleta, né? E você está entregando essa cesta hoje para a gente aí de chaves. Foram tantas. Eu nem sei dizer a ordem que a gente recebeu. A primeira é sobre fazer roteiros, né? A gente desenha os planos tudo direitinho, mas o mapa é outro, o tesouro está no outro canto, né? Onde Deus vai mostrar. E aí o Juvencio completou muito bem, assim, você sem propósito, você fica perdido. Não adianta você ter um mapa se você não sabe para onde quer chegar, né? E eu tenho aprendido isso aí com os homens 365, né? E também sobre Deus ver teu coração. Não tem choro que dê jeito, não tem emocional que dê jeito. Uma vez eu ouvi alguém falando aqui, a gente chora no louvor, não é só por emoção, é porque o Espírito Santo está ali, isso me tocou muito, e as coisas vão se somando, as palavras dia a dia, nesses 60 e poucos dias, e eu já estou ansioso, depois dos 365 dias, o que, é que a gente vai fazer? Eu, Juvencio, Eu já já vou te estou criando esse responder, roteiro. irmão. Eu já vou te responder para a sociedade acabar. Nós vamos continuar. Amém, amém, amém. Obrigado, meu querido. Estou aqui, estamos juntos. Fernandinho, um beijo. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Beijão, meu irmão. Beijo grande. Parabéns, amigo. 365, versão 2, né? 2.0. Vai ser o 400, o 600, o 800, o 1000 dias, né? E vamos até o Senhor, meu irmão, nos levar. Vamos até o Senhor nos levar, né? Amém. Deus, ontem aconteceu algo sobrenatural. Acho que ele não está aqui, mas eu vou contar como é que é a promessa, mas não vou contar o nome do santo, tá? A gente aqui sempre dá Fala, Danilo Jucá. Aproveita logo. Depois do senhor. Pode falar, depois do senhor fala. A gente sempre, pela manhã aqui, a gente dá bom dia, papai. Bom dia, papai. Né? E ontem, no nosso PG, um dos membros trouxe essa palavra. Quando você falou bom dia, papai, aquilo entrou diferente no meu coração. Aí, fala mais, quero entender esse bom dia, papai. É porque eu sempre quis estar no controle de tudo. Aquele bom dia, papai, não era um bom dia de entrega para ele, porque eu tinha que estar no controle de tudo. O meu plano era que tinha que prevalecer. O meu plano era que tinha que prevalecer. E ali, quando ele começa a falar, ali junto com a esposa, do nosso PG de casal, a esposa traz à tona que ele era extremamente controlador sobre tudo. Ele não deixava nem Deus controlar a vida dele. E ali, ontem à noite, aquele homem, até me emociono, rapaz. Ele faz uma oração, cara, de confissão, entregando todo aquele orgulho dele, aquela soberba dele, aquela prepotência, que nem Deus poderia estar no controle dele. Por conta de um bom dia, papai, que a gente dá nessa sala aqui, pastor. Olha a forma que Deus faz. Alguém um dia planejou, Fernando Falcão, escrever um roteiro que o bom dia, papai, ia trazer a cura de uma alma, meu irmão, de um homem extremamente controlador. Quem escreveria um roteiro desse? Quem escreveria o roteiro de 1 ônibus passar, 2 ônibus passar, 3 ônibus passar, uma bicicleta e a minha cesta ir embora? Quem escreveria um roteiro desse? Ei, meu irmão, a gente tem que
sair do controle, nós temos que perder o controle para ser achado por Deus. Nós temos que perder o controle para sermos achados por Deus. E ali aquele cara se prostra, fica de joelho, confessa sua arrogância, sua prepotência, sua autossuficiência. Pede perdão a Deus de joelho, chorando, cara. Porque um bom dia, papai fez efeito. Cara, sai do controle da tua vida e entrega teus planos a Ele. Como o pastor falou, entrega teu negócio, entrega tua família, entrega teus filhos, entrega tua vida, entrega tudo para Ele. Entrega tudo. Entrega tudo. Danilo Jucá. Bom dia, Juvencio. Bom dia, pastor. Bom dia, amigo. Quinta-feira, a minha esposa recebeu a notícia que a Colagral na sexta, ontem, ela tinha pago no início do semestre, até então sumiu. Aí ela programa tudo para todo mundo, ela organiza, ela gosta de fazer as coisas com bem calma. E ela estava desesperada, sabe? Na quinta. Porque eu ajeito tudo para todo mundo e acontece desse jeito. Eu disse, minha filha, se acalme, que vai dar tudo certo. E eu vou convidar quem é que vai nessa situação de um dia para o outro, achando que é encaixe, não sei o que. Eu disse, meu amor, vai quem Deus quiser que vá. Não se preocupe. E uma das pessoas, o casal que foi um casal hoje que é nosso líder de pequeno grupo, no caso GC, nós somos a videira, e que ele acompanhou todo o nossa mudança de vida, dos improváveis para hoje eu estar aqui podendo dar meu testemunho. E uma pessoa que gritava com a esposa, uma pessoa que não esperava os filhos, uma pessoa que não esperava a esposa, quem vai, quem não vai, fica. E naquele momento eu entendi que o que está sendo feito na minha vida tem gerado resultado, mudanças, sabe? Porque Deus é bom o tempo todo. E nosso casal, Júlio e Renata, que até conhece você, Juvencio, Renata Teófilo, Júlio César Ponte, Sim. é nosso líder. Ele, parabéns, meu menino, mais uma etapa concluída, mais uma etapa vencida. Ele viu todo o nosso crescer e nós éramos juntos, hoje somos casados legalmente nos homens e em Deus. E hoje, pastor, eu estou muito feliz em poder servir tanto na igreja como no Legendários. Não vou falar sobre, mas só que estou servindo. E que eu sonhei essa noite, o senhor estava aí, eu estava do lado de cá da sua mesa, junto com outra pessoa que talvez o senhor conheça, com a Oliveira e a Vanessa, que são lá da CN. O Oliveira é um gordinho, gente boa, pessoa maravilhosa de Deus. E contando a pessoa que eu era do mundo, cachaceira, como conheci e tal. E agora estou indo aqui muito preocupado com horários, com essas coisas, para poder servir a Deus, para poder estar junto, para poder estar perto, me acordando antes das 5:30 da manhã, para poder escutar a palavra, para poder estar mais perto de Deus, para poder estar buscando. Assim, que improvável. Sendo que eu chegava na faculdade, que nós nos conhecemos na faculdade, de madrugada amanhecendo, fedendo a cachaça, porque não poderia mais faltar, porque senão era reprovado por falta. E estava lá obrigado para poder não faltar. E hoje eu estou aqui como voluntário, querendo para poder servir a Deus e servir a outras pessoas. Esse é um pouco do meu testemunho que a gente viu aí o pastor Adalto também falando
que ele estava necessitado e Deus honrou em dobro. E eu vou lhe dizer, Deus tem honrado muito a minha vida, Deus tem feito mudanças na minha vida, um pai melhor, meus filhos, eu só tenho a agradecer a Deus. Prova, claro, que Amém. todo mundo passa, mas muito obrigado pela oportunidade de poder transbordar Amém. aqui para vocês. Amém, Danilo. Amém. Ferreira Neto. Bom dia a todos. Rapaz, que bacana esses testemunhos aqui nessa hora da resenha. Todo mundo com o coração quebrantado. O Fernandinho, o coração dele deve estar saltando em alegria, porque a semente que ele lançou sobre o doutor Hamilton e ver hoje o depoimento, o testemunho, o coração totalmente quebrantado, é lindo demais. Te agradecer, Juju, também, por esse projeto, por esse desenvolvimento, porque todo dia surpreende mais e mais. Muito obrigado, Senhor Jesus. E dizer que ontem teve a primeira aula de passos do Celebrando Restauração, né? Quem tem algum vício ainda, alguma pecha, algum pecado oculto, um espinho, uma questão emocional ainda para ser trabalhada, se inscrevam. Ontem foi só o primeiro dia. Se inscreva, é tremendo. Rapaz, ontem lá eu chorava do começo ao fim da reunião. Fui lá na Cine Fortaleza, a primeira aula, mas vai ser distribuída nos campos, né? Maraponga, Eusébio. É tremendo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Juvencio. Obrigado, Fernandinho. A todos aqui que trazem seus depoimentos. Só Deus mesmo para fazer o que está sendo feito aqui através da vida desses homens. Muito obrigado, Senhor. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Ok, meus irmãos, gratidão por hoje, gratidão por esse tempo. Pastor Adalto, gratidão pela sua vida, por esse homem desbravador do Nordeste do Brasil, pelo sertão do nosso Ceará. Homens como o Senhor, nós temos que colocar um tapete para o Senhor pisar, né? Porque quantas necessidades que o Senhor já passou para poder estar à frente desse campo de batalha e ministrar uma palavra de Jesus Cristo para locais ermos, para locais que poucos vão, né? Então, assim, o Senhor, como com a sua vida, o Senhor nos inspira, né? Assim, é um chamado, né? Eu respeito, admiro o chamado que o Senhor carrega, né? Parabéns por cumprir esse chamado, parabéns por levar o Evangelho de Cristo a todas as criaturas, até os confins da terra. Gratidão pela sua palavra, gratidão pelas palavras de direção aqui para o Homens 365, e que nós possamos estar contando com o Senhor outras vezes para estar aqui conosco, tá bom? Te agradeço, meu irmão. Meu irmão, amanhã temos mais, amanhã é o dia 62 do Homem 365, né? E vamos continuar esse projeto. Vamos continuar esse projeto até o dia que o Senhor nos levar, no nome de Jesus. Amém? Obrigado, Juvencio. Beijão no Amém. coração. Nos vemos amanhã. Deus abençoe. Até logo. Cheiro, gente. Bom dia.